Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para explicar para vocês o PET volume 2. Hoje vou falar com o pessoal do segundo ano, vou falar sobre ótica, sobre reflexão em espelhos planos e em espelhos esféricos, ok? Então meu nome é Anderson, professor de física, bora lá para a explicação então. Então galera, como foi falado no volume anterior, a gente tem alguns fenômenos ópticos. E um dos fenômenos que nós vimos lá é o fenômeno da reflexão, ao qual o raio de luz atinge uma certa superfície e ele retorna na separação entre esses dois meios. Então ele vai e volta. Isso é reflexão. E essa reflexão ela ocorre em superfícies polidas e não polidas, né? Quando essa superfície ocorre em superfícies polidas, ela é chamada de reflexão regular ou reflexão especular. Então é o que está demonstrando aqui nessas imagens, né? Então vem um raio de luz aqui, um feixe de luz vindo de uma lanterna, ele bate aqui na superfície metálica lisa e polida e ele retorna aqui nesses infinitos raios aí também de forma especular. Ou seja, se os raios chegam aqui de certa forma, praticamente quase todos aí paralelos ou com uma leve abertura, né, de ângulo entre um e outro, ali continua como se fosse a continuação desses raios para cá, porém nessa reflexão, né, batendo e voltando para cá. Tá? Então, olhando de lado, seria mais ou menos desse tipo aqui. Beleza? E a gente também tem a reflexão difusa, o que ocorre na maioria das substâncias. Na maioria das coisas ocorre a reflexão difusa. A gente reflete luz difusamente, né? Então a gente não consegue formar imagens através de uma reflexão difusa. A imagem não é bem definida. A reflexão especular, a imagem é bem formada, né? Então a gente consegue visualizar um objeto através de uma reflexão especular ou normal. A difusa a gente não consegue, porque, como está o exemplo aqui, né, vem os raios todos paralelos e eles refletem, espalhando esses raios, cada um para um lado, não tendo uma coerência desses raios aí, não consigo formar imagens através de uma reflexão difusa. Então, a quase totalidade dos objetos que enxergamos no nosso dia a dia refletem a luz de forma difusa, como já havia dito aí. Então, o que a gente vai ver inicialmente? A gente vai ver reflexão especular. Então, a gente vai ver espelhos planos. Quando a gente fala de espelhos planos, é aquele espelho que eu tenho em casa, né, que eu tenho às vezes no banheiro, numa porta de um guarda-roupa. Então, esse é o espelho plano, a qual eu me vejo no espelho de mesmo tamanho com que eu sou, né, sem nenhuma deformação através desse espelho. Então, nos espelhos planos, as imagens se formam por reflexão regular. Então, para iniciar aqui o estudo de um espelho, eu tenho que saber qual é a representação de um espelho. Então, aqui, esse espelho está sendo representado da seguinte forma. É um traço, né? Uma reta, né? Um plano aqui, indicando com 3 tracinhos ou mais tracinhos, né? Mas esses tracinhos aqui, ó, indicam a parte de trás do espelho, a parte não refletora do espelho. Então, para que eu consiga observar um objeto através do espelho, esse objeto tem que estar na frente do espelho. Eu tenho que estar na frente do espelho, tá? Na parte de, não necessariamente na frente dele, né? Mas na parte de frente do espelho. Então, olhando aqui, eu tenho 5 observadores e um objeto, e esses 4 observadores conseguem ver esse objeto através do espelho. Esse quinto não dá para ver, né, porque se a gente traçar uma linha reta na sua imagem, essa linha reta não passa pelo espelho. Se ele não passa pelo espelho, eu não tenho como enxergar esse objeto através do espelho. Consigo enxergar ele diretamente, mas a imagem desse objeto eu não consigo enxergar, enquanto os outros 4 conseguem observar. E daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente vai projetar, ou a palavra certa não seria projetar, mas como que essa imagem vai ser formada aqui atrás do espelho. Então, para iniciarmos aí, a gente vai adotar algumas nomenclaturas, né? Então, a gente vai chamar de RI o chamado raio incidente no espelho. Então, vou passar aqui, ó. Seria aquele que está chegando no meu sistema óptico, que nesse caso é o espelho, né? Então, como que eu sei que ele está chegando? Pela setinha. Eu tenho que indicar o sentido desse raio, né? Então, esse raio está chegando no sistema óptico.
chamado de raio incidente. O raio refletido é o RR aqui embaixo, tá? Então ele bate no espelho e reflete, então esse é o raio refletido, e a chamada reta normal. Isso aqui vai ser importante para o nosso estudo de ótica, porque uma reta normal, ela é sempre perpendicular ao meu sistema óptico, ao meu plano aqui, né? E essa reta normal, é claro que é uma reta imaginária. Tá? Então, a gente não vê ela, a gente só coloca ela para facilitar o nosso estudo de espelhos aqui, tá? Então, ela é uma reta imaginária aí, que ela é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho, ok? Então, aqui é uma representação dos raios incidentes, raio refletido e a reta normal a esse espelho. Continuando, né, as leis da reflexão aí são duas que a gente vai ver. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano. Então, aqui eu não sei, porque não está indicando qual que é a reta, o sentido, né, do raio, mas imaginando que aqui seja o raio incidente, aqui o raio refletido, e aqui seria a minha reta normal. Indica para mim, então, que a primeira lei, que esse raio incidente, esse raio refletido e a reta normal, eles se encontram no mesmo plano, tá? Então, seria, tentar fazer aqui com a minha caneta, né? Mas seria mais ou menos assim. Se os dois raios estão nesse plano aqui, a minha reta normal também deve estar nesse plano. Não pode estar assim, né? Então, sempre eles estão no mesmo plano aqui, beleza? Então, qual que é a segunda lei? Diz que o ângulo de incidência. O que é o ângulo de incidência? É o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Ou seja, esse ângulozinho chamado de I, ele é igual ao ângulo de reflexão. O que é o ângulo de reflexão? É o ângulo formado entre a reta normal e o raio refletido. Então, esse I, ângulo I aqui, é igual a esse ângulo R. Se ele disser para você aí que o ângulo é de 30 graus, o ângulo de incidência, isso indica para você que o ângulo de reflexão também é de 30 graus. Como é que a gente vai construir, né, ou como é que se constrói imagens através de espelhos planos? Então, para que a gente consiga observar, né, uma imagem refletida pelo espelho, é preciso que raios provenientes do objeto sejam refletidos pelo espelho e alcancem seu olho. Isso pode acontecer para diferentes posições do observador. Então, aqui nós temos um objeto, AB, uma setinha. Para eu construir essa imagem, eu tenho que seguir essas leis da reflexão. Então, imagine que eu tenho que ter pelo menos dois raios. Tá? Inicialmente, a gente vai trabalhar assim para a gente compreender primeiro como é que forma, depois não necessariamente é, é preciso ser feito dessa forma. Tá? Então, eu preciso que pelo menos dois raios saiam de um ponto, desse objeto, né? Para que eu perceba como que o observador vai enxergar esse objeto. Então, vamos lá. Saindo um raio aqui, esse primeiro raio, bateu no espelho. Pelas leis da reflexão, pela segunda lei de reflexão, por exemplo, se a gente desenhar a reta normal aqui, eu tenho como descobrir o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Então, eu consigo indicar qual que é esse cara que vai subir lá. Então, eu consigo, inicialmente, trazer esse raio dessa forma. Pelo ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Outro raio que eu posso, vou pegar esse outro aqui grandão, faço dois raios, encontro aqui o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão é igual, traço ele aqui. Tá? Esses dois raios aqui, então, porém, eu posso extrapolar. Por que eu tenho que extrapolar atrás do espelho? Porque se eu seguir esses raios aqui nesse sentido, eu vou perceber que esses raios não vão se encontrar em lugar algum. Eles vão seguir aqui para cima, sempre se afastando, eles são divergentes aí, né? Só que se eu extrapolar atrás do espelho, eu encontro um ponto em que eles se encontram. Então, se eu traçar uma linha aqui, ó, e traçar uma linha nesse raio, eu encontro exatamente um ponto de encontro desses raios. E esse ponto aqui é exatamente a minha imagem do B, que a gente chama de imagem com uma linha aqui em cima, o B', tá?
Então, o B lá em cima, o B' aqui embaixo. Então, é esse ponto, o observador vai enxergar esse ponto B aqui embaixo. De forma análoga, a gente faz com o ponto A. Eu preciso somente 2 pontos, traço dois raios aqui quaisquer, né? Respeitando a segunda lei, a primeira e a segunda lei de reflexão. Então, o raio incidente é igual ao raio refletido, o raio incidente é igual ao raio refletido no outro raio. Eu percebo que esses dois raios, novamente, eles se afastam, então eles não vão se encontrar. Eu tenho que extrapolar isso para trás do espelho para encontrar um ponto de encontro. Eu acho a minha imagem de A, que é o A'. Aqui faltou a linhazinha aqui. Unindo os dois, como eu quero observar aqui o meu objeto, unindo os dois casos, né? Então, os raios vermelhos, os raios azuis aqui, eu vou encontrar o A' e o B', eu ligo os dois, da mesma maneira que o outro lá. Eu peguei uma extremidade, a outra extremidade, né? Ou a origem ou a extremidade aqui, ligo esses dois caras, eu encontro a minha imagem A', B'. A distância entre o A e o espelho é exatamente igual a distância, né, entre o espelho e o A'. A distância do B e o espelho é exatamente igual do espelho ao B'. Tá? Por que eu estou falando isso e por que isso é importante? Porque eu não preciso ficar traçando para espelhos planos esse monte de raio. Se eu tenho um objeto aqui já, eu indico aqui a distância, eu consigo saber qual é a distância de A até o espelho, o A' vai ser exatamente igual nessa distância, uma mesma perpendicular. O B é a mesma forma. Então eu consigo encontrar esse ponto, esse objeto atrás do espelho de forma mais fácil. Tá? Então, o que eu posso dizer aqui, né, já? Porque a gente tem as imagens reais e as imagens virtuais. A gente tem lá no exercício, né, essa classificação que ele está pedindo de imagem real e virtual. A imagem real é quando essa imagem, através de um espelho, é formada na frente do espelho. Tá? Então, ou seja, seria como esses raios aqui, como demonstrei, né, esses raios se encontrassem, né, na frente do espelho e não atrás do espelho. Então, eu tenho essa imagem aqui formada, é uma imagem virtual, ela é formada atrás do espelho. A imagem real, ela é formada na frente do espelho. Espelho plano não forma imagem real, ela forma imagem virtual. Ele pede também para a gente explicar um pouquinho sobre acoplamentos de espelhos, né? Que aqui eu vou chamar de associação de espelhos planos. O que é associação ou acoplamento de espelhos planos, né? O acoplamento de espelhos planos é eu pegar dois espelhos, por exemplo, né? Dois espelhos aqui, por exemplo, e associá-los, colocar os dois aqui, né? E essa associação vai fazer com que um único objeto eu obtenho, né, com um único objeto, mais de uma imagem. Então, se eu tenho um objeto aqui, esse espelho aqui vai refletir, vai formar uma imagem aqui do lado de cá. Esse espelho aqui também refletindo a imagem vai ser formada aqui atrás. Então, já tenho duas imagens. Quando eu penso aqui nessa bissetriz, né, eu tenho que metade desse objeto vai ser refletida por um espelho, metade por outro espelho, formando aqui a minha outra imagem. Né? Então, tem 3 imagens formadas através de um acoplamento de espelhos. Para que isso serve? Né? Às vezes eu tenho 2 objetos, eu preciso realizar uma filmagem com mais de 2 objetos. Eu acoplo esse cara aqui, né? Exemplos aí o exercício que se tem em relação a isso é um balé que possui 5 bailarinas e eu quero apresentar o meu balé com 25 bailarinas, né? Por exemplo, aí. Ele pode usar um espelho plano acoplado num outro espelho plano e esses 2 espelhos vão fazer com que eu tenha mais imagens dos meus objetos. Então, essas 5 bailarinas, né, teriam aí várias bailarinas fazendo o mesmo espetáculo e o público aqui enxergaria como se tivessem várias bailarinas e não apenas 5, como ele tem no espetáculo. Tranquilo? Então, esse é o acoplamento de espelhos. Existe uma equação para calcular, né, o número de imagens formadas através desses espelhos. É pegar aqui 360 e dividir pelo ângulo formado entre
o acoplamento desses espelhos, menos 1. No caso aqui, ó, ele tem um ângulo de 90 graus. Se eu quisesse saber aqui, 360 dividido por 90, eu tenho 360 por 90, daria 4. 4 menos 1, 3. Então, tem formado aí 3 imagens. Exatamente o que eu tenho aqui. 3 imagens formadas, tá? Com o objeto 4. Beleza? Para a gente encerrar essa parte, então, a gente vai falar sobre as imagens revertidas, também chamadas de imagens enantiomorfas, tá? Então, para a gente entender o que é uma imagem revertida ou enantiomorfa, eu peguei aqui um exemplo de uma ambulância. A ambulância, se vocês forem reparar, ambulância, bombeiro, na frente dela está escrito de forma contrária, né? A, I, C, N, tudo contrário aqui, né? Por que isso? Porque na frente está assim, na lateral, tudo está escrito normal. Por que na frente? Porque quando começa a tocar a sirene, né, a pessoa que está de carro à frente escuta o barulho da sirene, ela olha para o retrovisor, e quando ela olha para o retrovisor, a imagem que é revertida aqui, ela reverte no meu retrovisor. E na hora de reverter essa imagem da contrária, ela é escrita de forma correta. Então, eu olho no retrovisor, eu vejo, é uma ambulância que está vindo. Eu tenho que abrir espaço para que essa ambulância passe, tá? Então, isso é imagem revertida. Então, para a gente encerrar aí, ó, imagine que eu tenho um espelho plano aqui e uma letra E, para a gente entender o que é uma imagem enantiomorfa ou uma imagem reversa, diferente de imagem invertida e direita, tá? Que eu vou falar também. A imagem enantiomorfa, para eu construir a imagem desse I aqui através do espelho, eu vou pegar pontos característicos aqui, ó. Esses pontinhos aqui, que formam, né, minha letra E. Então, como nós vimos lá, a distância entre um ponto e o espelho é exatamente igual a esse ponto do objeto, a sua imagem. É o do espelho, né, a sua imagem. Mesma coisa aqui. Então, eu vou pegar esse ponto, eu vou tentar escrever aqui, como ele está mais perto, né, eu vou colocar mais pertinho aqui. O outro está um pouquinho mais distante, vou pôr outro ponto lá. No meio, eu tenho um ponto assim, aqui. Lá embaixo, na outra extremidade, deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Claro que o ideal seria a gente fazer com uma régua, né? Então, como eu considerei aqueles pontos ali, eu vou só ligar os pontinhos, né? Então, esse cara vem para cá, esse cara vai reto lá embaixo, esse cara vem aqui e vem aqui. Olha lá, formou uma imagem da letra E. Essa é chamada imagem revertida. Tá? Ela é imagem revertida. A imagem direita ou invertida, a imagem direita é assim. No espelho plano, a gente sempre vai ter a imagem direita. Se eu tenho um objeto apontado para cima, a imagem dele vai ser formada apontado para cima. E a imagem invertida, né, que ocorre, por exemplo, em espelhos côncavos, eu vou ter um objeto, sei lá, aqui, chamar de O de objeto, e a sua imagem vai ser formada aqui, por exemplo, né, assim, de ponta cabeça. Isso é imagem invertida. Imagem direita é o que acontece no espelho plano. Você vai olhar no espelho plano, você está sempre de cabeça para cima, né? A imagem invertida é uma imagem de cabeça para baixo. Tá? Então, aqui a gente vai encerrar, então, essa nossa primeira aula. Eu vou preparar um material também de espelhos esféricos, né? E passo para vocês, tá bom? Um abraço, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aí. Fique com Deus.